sou Jack Harrington, 45 anos, jornalista, freelancer australiano. Viajo pelo mundo escrevendo artigos sobre turismo e cultura, mas frequentemente escrevo sobre o seu lado sombrio, os países que vendem a alma aos turistas, transformando-se em entretenimento barato apenas para ganhar dólares. Já estive na Índia, em Bali e na Tailândia e escrevi que eles perderam a sua identidade para as multidões ocidentais. Desta vez vim ao Brasil para provar a minha hipótese. Os brasileiros vivem apenas para os turistas. Esse é o tema do meu próximo artigo. O avião aterrou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no final da tarde. O calor úmido e pesado invadiu a cabine assim que as portas se abriram. Suspirei fundo. O cheiro de carne assada de churrascaria misturado com perfume barato pairava por todo lado. Uma multidão enorme acotovelava-se como um cardume de peixes num mercado. Todos pareciam apressados, mas ainda assim exibiam sorrisos radiantes. Olhei para as hospedeiras de bordo, alinhadas, acenando com a cabeça e um sorriso largo. Atores profissionais, pensei. São treinados para isto, para que o dinheiro flua para os seus bolsos. Já tinha visto mesmo em Bali, mas aqui parecia mais perfeito, como um teatro gigante. Arrastei a minha bagagem pela multidão até a área de controle de imigração. O som do português ecoava por todo lado, misturado com um inglês hesitante. A agente da imigração sorriu para mim. "Olá, seja bem-vindo ao Brasil", disse ela com uma voz doce. Mas eu sabia que isto era parte do espetáculo. Ela digitalizou o meu passaporte rapidamente, carimbou-o com outro sorriso. "Tenha uma ótima viagem." Acenei com a cabeça sem retribuir o sorriso. Eu não era um turista comum. Vim aqui para desmascarar. Enquanto esperava pela minha bagagem, notei muitos cartazes publicitários. Praias deslumbrantes, igrejas douradas, feijoada saborosa, Brasil simplesmente fantástico. Tudo concebido para extrair dinheiro dos bolsos dos turistas. Peguei no meu caderno e escrevi a primeira linha. O Brasil é uma máquina de turismo perfeita, mas por trás da fachada há um vazio. A minha mala apareceu na passadeira rolante. Apanhei-a e dirigi-me diretamente para a saída. Do lado de fora do aeroporto, os táxis estavam alinhados. Os motoristas seguravam placas, acolhendo os turistas com sorrisos largos. "Para onde, senhor?", perguntou um motorista em inglês. Eu disse o nome do meu hotel em São Paulo. Ele acenou com a cabeça e ajudou-me com a bagagem. "É um prazer recebê-lo." De novo pensei, quanto vale este sorriso? A caminho da cidade, o trânsito estava terrivelmente congestionado. Os carros ficavam parados durante horas. O som das buzinas era ensurdecedor, mas o motorista continuava a sorrir e a pôr uma música pop brasileira suave. "Não se preocupe, senhor. O trânsito em São Paulo é sempre assim", disse ele, como se estivesse a ler um guião. Olhei pela janela e vi bancas de comida de rua. Os vendedores sorriam para cada cliente. Todos sorriam como se tivessem sido programados. O meu hotel ficava no centro da cidade. O quarto estava limpo e arrumado. O recepcionista fez uma vênia profunda. "Olá, senhor, tenho uma estadia maravilhosa." Joguei a minha bagagem no chão e abri o meu portátil, começando a esboçar o artigo. Ficaria aqui uma semana para recolher dados. Iria a mercados, a igrejas, a praias e escreveria que tudo não passava de um espetáculo por dinheiro. Entrevistaria os locais, perguntando-lhes como se sentiam por terem de sorrir o dia todo para turistas como eu. Na minha primeira noite em São Paulo, caminhei pela Rua Augusta. Música alta, luzes de néon a brilhar. Raparigas em roupas provocantes sorriam para mim, convidando-me a entrar nos bares. "Entra aí, gato", diziam elas. Abanei a cabeça e continuei a andar. Vi crianças a vender lembranças, fitinhas do Bonfim, pequenos tucanos de madeira, pulseiras de miçangas. "Moço, compra uma para me ajudar?", chamou uma menina. Olhei para ela com pena, mas depois pensei, este é o ciclo vicioso. As crianças são treinadas desde pequenas para vender ao Ocidente. Na manhã seguinte, acordei cedo para ir a um mercado popular nos arredores de Salvador, na Bahia. Aluguei um carro privado para evitar as multidões. O carro saiu da cidade, passando por plantações de cana-de-açúcar e casas simples.
Mas quando cheguei ao mercado, o caos regressou. Barracas de comida, artesanato e frutas coloridas alinhadas, com vendedores a chamar os turistas. Entrei no meio da agitação, observando os vendedores sorridentes. "Prova aqui, moço, é uma delícia", disse uma mulher, oferecendo-me um pedaço de cocada. Peguei e provei. Era excessivamente doce. "Gostoso, não é?", perguntou ela com um sorriso. Acenei com a cabeça, mas pensei, isto é uma venda, não hospitalidade. Enquanto caminhava, vi um menino parado à beira da estrada com cerca de 10 anos a segurar um cesto com flores frescas. Eram flores de maracujá, de um roxo vibrante. O menino observava os turistas com os seus grandes olhos redondos, mas não os abordava como os outros. Fiquei curioso, por isso aproximei-me. "Você vende flores?", perguntei em inglês. O menino acenou que sim. "Sim, senhor. Flores de maracujá frescas do jardim da minha casa", disse ele devagar, mas de forma clara. "Vou comprar um ramo para usar como adereço para uma foto", disse eu. "Por que não sorris como os outros?", perguntei em tom de brincadeira, com um leve sorriso. "Eu sorrio quando quero sorrir, moço. Não porque tenho de vender." A sua resposta surpreendeu-me, mas depois ri para mim mesmo. Este menino já foi bem treinado. Naquela tarde, voltei à cidade para visitar a igreja de São Francisco. Estava apinhada de turistas. A igreja era verdadeiramente bela, mas eu só via câmaras e guias turísticos a falar inglês, repetindo vezes sem conta. Esta é a igreja de São Francisco, um ícone cultural da Bahia e do Brasil. Perguntei a um guia: "Acha que esta igreja ainda mantém a sua santidade com tantos turistas?" Ele sorriu. "Claro que sim, a igreja é o nosso coração. Os turistas são convidados de honra que vêm visitar." Anotei: convidados de honra ou clientes? Naquela noite, sentei-me no meu quarto de hotel a escrever o primeiro rascunho. Escrevi que o Brasil era um exemplo clássico de turismo, a devorar a cultura. Os brasileiros sorriam por dinheiro, não por cordialidade. Inseri a foto do menino que vendia flores de maracujá como exemplo. Até as crianças são arrastadas para este ciclo vicioso. Carreguei no botão de enviar para o meu editor em Sydney. Amanhã iria para uma praia em Salvador para encontrar mais provas. Mas eu não sabia que o que estava prestes a acontecer no dia seguinte me faria reconsiderar cada palavra que tinha escrito. Na manhã do meu terceiro dia no Brasil, acordei a sentir-me revigorado. O editor tinha respondido ao meu e-mail: "O rascunho está ótimo, Jack. Realça ainda mais o lado sombrio. Queremos que os nossos leitores abram os olhos." Sorri para mim mesmo enquanto bebia café no meu quarto. Hoje iria a uma praia famosa de Salvador, conhecida pelas suas festas e excessos. Seria a prova perfeita para o meu artigo. O Brasil vende tudo ao Ocidente, até o corpo e a dignidade. Apanhei um autocarro do centro de Salvador para a praia. O trânsito continuava congestionado, mas desta vez notei algo diferente. O veículo estava parado, mas o motorista do autocarro pôs uma música suave e distribuiu copos de água gratuitos a todos os passageiros. "Tá muito calor, senhor." "Beba um pouco de água", disse ele com um sorriso. Aceitei o copo de água, mas pensei: isto é certamente uma tática para pedir gorjetas quando sairmos. Já vi isto no México, mas aqui parece mais natural. Chegando à praia do Porto da Barra, a areia estava apinhada de turistas de pele branca e vermelha. Os bares à beira-mar tocavam música alta. Raparigas de biquíni convidavam os homens a entrar para beber. "Vem cá, lindo", diziam elas. Passei por elas, vendo inúmeras bancas a vender lembranças. T-shirts com estampados de araras, calções de praia baratos. "Compra, moço, preço especial para você", gritou um vendedor. Parei numa banca e perguntei ao dono: "Acha que o turismo melhorou a sua vida?" Ele sorriu largamente. "Com certeza, meu amigo. Sem os turistas, eu não teria dinheiro para sustentar a minha família." A resposta era exatamente o que eu queria. Anotei: eles próprios admitem que vivem para nós. Naquela tarde, caminhei ao longo da costa para encontrar um bom ângulo para fotografar. A multidão era densa. Crianças corriam a vender colares de conchas. "Moço, compra um para me ajudar?" Chamou o menino, mas abanei a cabeça e continuei. De repente, tropecei numa rocha que sobressaía da areia e caí com força. O meu joelho bateu no chão. A minha mala da câmara escorregou da minha mão e caiu numa poça de água rasa.
Gritei de dor e raiva. Merda! A multidão olhou, mas ninguém ajudou, exceto um menino que veio a correr. Era o mesmo menino das flores de maracujá que eu tinha encontrado no mercado. Ele ainda segurava o seu cesto de flores. "O senhor está bem?" perguntou ele em inglês lento. Depois, rapidamente agachou-se e pegou na minha mala da câmara da água. "Por sorte, não molhou muito", disse ele com um sorriso. Olhei para ele, surpreendido por o reencontrar. "Tu também vendes aqui?" perguntei. O menino acenou que sim. "Sim, às vezes vendo no mercado, outras vezes venho para aqui. Hoje a minha mãe está doente, então vim vender no lugar dela." Ele ajudou-me a levantar-me e depois deu-me um ramo de flores de maracujá. "Leve isto, senhor. Acenda uma vela e reze para a dor passar rápido." Aceitei, mas não ofereci dinheiro. "Não precisa, senhor." "É um presente", disse ele, e depois correu de volta para o seu posto de venda. Fiquei ali parado por um momento. Este menino reconheceu-me e ajudou-me sem esperar nada em troca. Seguiu até a sua pequena banca na praia, onde as flores frescas estavam arrumadas. "A tua mãe está doente?" perguntei. Ele acenou que sim. "Sim, ela está com muita tosse. Teve de ir ao médico, mas não temos dinheiro suficiente. Eu vendo as flores para ajudar a minha mãe", disse ele com um tom calmo, mas com os olhos a brilhar. Olhei para o ramo de flores na minha mão. Eram verdadeiramente frescas, com um perfume delicado. Perguntei-lhe: "Por que não pedem ajuda ao governo?" Ele sorriu. "O governo ajuda, mas eu quero ajudar a minha mãe eu mesmo. As flores são do nosso jardim. Vendo uns 50 ou 60 reais por dia, o suficiente para pagar os medicamentos." Sentei-me ao lado da sua banca para descansar o joelho. Observei os turistas a passar. Alguns compravam, outros tiravam uma foto do menino e iam-se embora sem comprar nada. "Muitas pessoas compram?" perguntei. Ele abanou a cabeça. "Não muitas, mas há algumas pessoas boas que compram para ajudar." De repente, um grupo de turistas europeus aproximou-se. Pegaram nas flores, tiraram selfies e depois pousaram-nas de volta sem comprar. O menino sorriu, mas não disse nada. Fiquei irritado por ele. "Por que não lhes dizes nada?" perguntei. Ele sorriu. "Não faz mal, moço. Amanhã virão novas pessoas." Enquanto conversávamos, perguntei-lhe o nome. "Chamo-me Davi", respondeu ele. "Davi." Segurança sorri. "Por que vendes flores de maracujá?" Ele apontou para as videiras próximas. "A flor de maracujá ama o sol e a água, assim como nós, brasileiros, que estamos ligados à terra e ao mar desde pequenos." A sua resposta surpreendeu-me. Parecia demasiado profunda para uma criança de 10 anos. Tirei-lhe uma foto com o seu cesto de flores para usar no meu artigo. O menino vendedor de flores, um símbolo do ciclo vicioso do turismo a devorar a infância. Antes de eu ir embora, o Davi deu-me outro ramo de flores. "Leve este também, senhor. Ajude-me a tirar uma foto da minha banca também." Aceitei e tirei a foto para ele. Ele parecia muito feliz. "Obrigado, senhor. O senhor é muito gentil." Sorri de volta, mas pensei: esta é a forma como treinam as crianças a serem lisonjeiras para vender. Naquela tarde, voltei para o meu hotel num autocarro. Sentei-me a escrever mais notas no meu caderno sobre o Davi. Ele seria um exemplo marcante no meu artigo. Escrevi que crianças como o Davi eram arrastadas para o ciclo vicioso desde tenra idade e que a ajuda que eu testemunhara era apenas parte do espetáculo. Anexei a foto que tirei e enviei-a ao meu editor. Ele respondeu: "Fantástico, enfatiza a natureza patética disto." Mas naquela noite não consegui dormir. A imagem do Davi, a sorrir sem esperar nada em troca, assombrava-me. Abri o meu portátil, editei o artigo e depois o meu telefone tocou. Era uma mensagem do meu editor. "Jack, o artigo está a fazer sucesso. Os leitores estão a partilhar imenso a foto do menino das flores. Alguns dizem que é trágico, outros dizem que o Brasil precisa de se desenvolver melhor." Sorri. O artigo era um sucesso estrondoso. No dia seguinte, decidi voltar a Salvador mais uma vez para encontrar mais provas. Mas desta vez seria para entrevistar o Davi mais a fundo. Pensei em fazer-lhe perguntas sobre a sua vida real, para provar como o turismo tinha destruído as crianças brasileiras. O autocarro saiu do terminal, olhei pela janela para os campos verdes e pensei:
Hoje será o dia em que obtenho a minha prova final. Mas eu não sabia que voltar a procurar o Davi desta vez seria o início de uma mudança que eu nunca poderia ter previsto. Cheguei a Salvador novamente no final da manhã. O sol escaldante queimava a praia. Havia ainda mais turistas do que no dia anterior. Fui diretamente para o local onde encontrei o Davi. A banca de flores ainda lá estava, mas desta vez não havia nenhum menino a segurar um cesto. Apenas uma mulher de meia idade sentada atrás da banca. O seu rosto parecia-se com o do Davi, mas estava pálido. Ela estava debruçada sobre um balde de água fria, a mergulhar as flores. Desculpe, a senhora é a mãe do Davi? Perguntei em inglês. Ela levantou a cabeça e olhou para mim com olhos surpresos, depois sorriu levemente. Sim, sou eu. O senhor conhece o meu filho? Acenei com a cabeça. Encontrei o Davi ontem, ele ajudou-me quando eu caí. Ela acenou. O Davi contou-me. Ele disse que o senhor era uma pessoa boa e até tirou uma foto para ele. Ela pegou num telemóvel antigo e mostrou-me a foto da banca que eu tirei para o Davi. Ele ficou tão feliz, disse que ia mostrar aos amigos. Sorri, mas pensei, esta é a forma como treinam as crianças a depender dos turistas desde pequenas. Onde está o Davi? Perguntei. Ela suspirou. Ele foi para o hospital. A mãe dele piorou. Ela tossiu, a sua voz rouca. Olhei para ela mais de perto. A sua pele estava pálida, os seus lábios secos e gretados. Que doença tem? Perguntei. Ela sorriu gentilmente. Só uma gripe, senhor. Mas não se preocupe, vou ficar bem. Sentei-me ao lado da banca para continuar a conversar. O Davi disse que vende flores para ajudar a comprar medicamentos. Ela acenou. Sim, é verdade. O meu marido faleceu quando o Davi tinha 3 anos. Eu cultivo as flores de maracujá no Jardim das Traseiras. Vendo-as aos turistas e consigo uns 50 ou 60 reais por dia, o suficiente para nos sustentar. Ela escolheu um ramo de flores e deu-mo. Leve isto, senhor, é de graça. O senhor ajudou Davi. Aceitei, mas desta vez senti um peso na minha mão. Por que não vai a um hospital público? É gratuito. Ela sorriu. É gratuito, mas as filas são muito longas. Espera-se o dia todo. O Davi tinha medo que a mãe esperasse muito. Por isso, levou-a primeiro a uma clínica privada aqui perto. Enquanto conversávamos, os turistas passavam. Alguns pegavam nas flores, tiravam fotos e pousavam-nas de volta. Alguns compravam um ramo por 10 reais. A mãe do Davi sorria e agradecia a todos. Muito obrigada, boa sorte, repetia ela. Notei que o seu sorriso não era tão largo como o dos funcionários do hotel. Era mais suave, como um sorriso vindo do fundo do coração. Perguntei-lhe, não se cansa de sorrir o dia todo assim? Ela sorriu levemente. Cansa, senhor. Mas quando sorrio, os clientes compram mais e eu também me sinto mais feliz. Naquela tarde, decidi ir ao hospital onde o Davi estava. Apanhei um táxi para uma pequena clínica privada perto da praia. Lá dentro, a clínica estava limpa e arrumada. A enfermeira sorriu e deu-me as boas-vindas. Olá, senhor. Em que posso ajudar? Eu disse o nome da mãe do Davi. Ela levou-me ao quarto do hospital. O Davi estava sentado ao lado da cama a dar um copo de água à mãe. Senhor, exclamou o Davi quando me viu. Veio visitar a minha mãe? Acenei com a cabeça. Sim. Queria saber como está tua mãe. O Davi sorriu largamente. A minha mãe está melhor, senhor. O médico deu-lhe antibióticos. Ela pode ir para casa amanhã. A mãe do Davi, deitada na cama, olhou para mim com gratidão. Obrigada por ter vindo visitar-nos. Sentei-me ao lado da cama. O médico que acabou de entrar perguntou se a doença dela era grave. O médico falava inglês fluentemente. Não é grave, apenas uma gripe comum. Mas se demorasse, poderia haver complicações. Temos o seguro de saúde universal do governo que cobre a maior parte dos custos. Ele só tem de pagar um pouco mais pelos medicamentos. Fiquei surpreendido. Então por que o Davi tem de vender flores para pagar? O médico sorriu. Este rapaz tem muita força de vontade. Ele vem aqui todos os dias e paga ele mesmo.
O Davi tirou uma pequena caixa de poupança. Já poupei R$ 400 da venda de flores, senhor. É o suficiente para pagar os medicamentos. Ele abriu a caixa e despejou moedas e notas. Olhei e senti algo estranho. Este menino estava a ajudar a mãe com o seu próprio dinheiro ganho, não a mendigar. Perguntei, e a escola? O Davi sorriu. Eu estudo de manhã. À tarde vou vender flores. Nos feriados vendo o dia todo. A mãe do Davi afagou-lhe a cabeça. O Davi é um bom menino. Tenho muito orgulho dele. Antes de sair, dei R$ 200 ao Davi. Toma isto para pagar os medicamentos. O Davi abanou a cabeça. Não precisa, senhor. Eu tenho o suficiente. A mãe do Davi sorriu. Muito obrigada, senhor. Mas o Davi tem razão. Gostamos de ser autossuficientes. Fiquei ali parado por um momento e depois saí do hospital. A caminho de volta, verifiquei o meu e-mail no telemóvel. O editor enviou um link. O teu artigo tornou-se viral. As pessoas partilharam a foto do menino das flores milhares de vezes. Alguns dizem que o Brasil deveria parar de usar crianças para vender assim. Cliquei no artigo. Estava na primeira página de um site de notícias australiano com o título A Terra do Sorriso Falso e da Alma Vendida. A imagem do Davi a sorrir, a segurar as flores, foi usada como ilustração. Os comentários explodiram. Que pena para as crianças do Brasil. O que está o governo brasileiro a fazer? Não viajem para o Brasil para apoiar a exploração infantil. Sorri. O artigo foi um sucesso, mas naquela noite não consegui dormir. A imagem do Davi a recusar o meu dinheiro assombrava-me. Abri o meu portátil, editei o artigo e depois o meu telefone tocou. Era uma mensagem do Davi. Moço, eu vi o seu artigo. Obrigado por escrever sobre mim. Mas a minha mãe diz que não faz mal. Nós ainda somos felizes. Anexada estava uma foto da sua mãe a sorrir na cama do hospital. Fiquei sentado, atordoado. De repente o telefone tocou novamente. Era um número da Austrália. O editor excitado. Jack, há um grande drama. Um blogger brasileiro traduziu o teu artigo e partilhou-o em grupos de turismo do Brasil. Os brasileiros estão furiosos. Dizem que entendeste tudo mal. Alguns estão a ameaçar processar-nos. Rime alto. Ótimo. Quanto mais drama, mais famoso fica. Mas por dentro, comecei a sentir-me desconfortável. No dia seguinte, decidi procurar o Davi mais uma vez para o entrevistar mais. Mas desta vez, era para defender o meu artigo. Pensei em fazer perguntas difíceis para confirmar a minha hipótese. O táxi levou-me ao hospital. A mãe do Davi já tinha tido alta. O Davi estava a vender flores na sua banca de sempre. Mas desta vez, a banca estava cheia de turistas. Eles estavam a tirar fotos do Davi. És o rapaz do artigo, não és? Que pena. O Davi sorria e respondia a todos, mas eu vi que os seus olhos pareciam cansados. Aproximei-me. Davi, o que se está a passar? O Davi olhou para mim. Moço, o seu artigo fez com que muita gente viesse comprar flores, mas algumas pessoas só vêm tirar fotos e não compram. Outras dão-me dinheiro e dizem, toma isto para cuidares da tua mãe, mas eu prefiro vender. De repente, um turista europeu pegou num ramo de flores, tirou uma foto e fugiu sem pagar. O Davi correu atrás dele, mas tropeçou e caiu. O seu joelho ficou esfolado e a sangrar. Ai! Gritou ele. A multidão juntou-se, mas ninguém ajudou, exceto o dono da banca ao lado, que correu para o ajudar a limpar a ferida. Não faz mal, Davi, disse ele. O Davi sorriu por entre as lágrimas. Obrigado, tio. Eu fiquei a observar, a sentir uma estranha sensação de culpa. O meu artigo tornou o Davi famoso, mas também lhe causou mais dificuldades. Naquela tarde, voltei para o hotel e sentei-me em frente ao computador. Os comentários no artigo aumentavam. Este rapaz está a ser verdadeiramente explorado. O Brasil devia proteger as suas crianças. Mas depois houve um comentário de um brasileiro. Você não entende. Nós ajudamos-nos uns aos outros. Não precisamos da sua pena. Comecei a duvidar de mim mesmo. Naquela noite, choveu torrencialmente. Deitei-me a ouvir o som da chuva a cair na janela, a pensar no ramo de flores que o Davi me deu. Ainda estava na minha mesa, fresco, apesar de terem passado vários dias. Levantei-me e peguei nele.
O perfume delicado pairava no ar, como se quisesse dizer-me algo. Amanhã voltaria a procurar o Davi, mas desta vez, não por causa do artigo, mas para me perguntar a mim mesmo, será que entendi tudo mal? Na manhã do meu 5º dia no Brasil, ainda chovia torrencialmente. Acordei com uma sensação de desconforto no peito. A imagem do Davi a cair no dia anterior continuava a assombrar-me. Abri o meu portátil e verifiquei o artigo. Os comentários tinham ultrapassado os 10 mil. A maioria dos australianos concordava comigo, mas os brasileiros refutavam veementemente. Você nunca viveu aqui de verdade. Crianças a vender flores é um motivo de orgulho, não de vergonha. Fechei o portátil e decidi procurar o Davi novamente. Desta vez, iria perguntar claramente para defender o meu ponto de vista. Apanhei um táxi através da chuva para a praia. A estrada estava escorregadia e alagada. O motorista ligou os limpa-para-brisas na velocidade máxima. A chuva está forte, senhor. Mas não se preocupe, chegaremos em breve, disse ele com um sorriso. Olhei para ele. Não se irrita com o trânsito? Ele riu-se. Irritar me adiantaria alguma coisa, senhor? É melhor sorrir. A sua resposta fez-me pensar no sorriso dos brasileiros. Eu costumava pensar que era uma atuação, mas desta vez pareceu genuíno. Chegando à praia, ainda chuviscava. Quase todas as bancas estavam fechadas. O Davi estava sentado debaixo de uma lona velha, a segurar o seu cesto de flores encharcado. Moço! Exclamou ele quando me viu. Veio buscar mais flores? Abanei a cabeça. Não, vim pedir desculpa pelo artigo. O Davi sorriu. Não faz mal, moço. As pessoas vieram tirar muitas fotos. Vendi quase R$200 todos os dias. Mas eu vi que o seu joelho esfolado ainda estava vermelho. Dói? Perguntei. Ele abanou a cabeça. Não muito, moço. O vizinho ao lado fez-me um curativo. Sentei-me ao lado dele. Davi, conta-me, como é a tua vida realmente? O Davi olhou para o mar, onde as ondas batiam com força. Eu acordo às 5 da manhã, ajudo a minha mãe a colher flores no jardim. Vou para a escola às 8. À tarde, volto para vender flores. Há dias em que vendo muito, outros em que não vendo nada. Mas a minha mãe diz que não faz mal. Temos um ao outro. Ele escolheu um ramo de flores e deu-mo. As flores de maracujá gostam de água, moço. Quanto mais chove, mais bonitas ficam. Aceitei olhando para as pétalas molhadas pela chuva, mas ainda a desabrochar. De repente, um grupo de jovens brasileiros chegou de mota e estacionou por perto. Eles desceram e ajudaram o Davi a arrumar a sua banca. Davi, a chuva está muito forte. Vai para casa, miúdo, disse um deles. O Davi sorriu. Obrigado, pessoal. Eles ajudaram-no a levantar o cesto para a parte de trás de uma mota e foram-se embora. Quem são eles? Perguntei. O Davi respondeu. São só os vizinhos, moço. Nós ajudamos-nos sempre assim. Comecei a duvidar. Ajudarem-se uns aos outros sem esperar nada em troca? Naquela tarde, a chuva parou. Convidei o Davi para comer num restaurante à beira-mar. Era um lugar pequeno. O velho dono sorriu gentilmente. Veio com o Davi, não é, rapaz? Sentem-se. Ele serviu-nos um prato quente de moqueca. Come bastante, Davi. Ainda és pequeno. O Davi sorriu. Obrigado, tio. Enquanto comíamos, o Davi falou sobre a escola. Eu gosto de ciências. Quero ser um agricultor de flores de maracujá, usar a tecnologia para fazer as flores crescerem mais rápido. Fiquei surpreendido. A escola no Brasil ensina-te essas coisas? O Davi acenou. Sim, é verdade. Temos um laboratório e professores de empresas vêm ensinar-nos também. Depois de comermos, o dono do restaurante não nos cobrou. É por conta da casa para o Davi e o seu amigo, disse ele. Insisti em pagar, mas ele abanou a cabeça. Não faz mal, meu amigo. A gente ajuda-se. Saí do restaurante confuso. Ajudarem-se uns aos outros sem esperar pagamento em troca. Naquela noite, levei o Davi para casa. Era uma casa de madeira sobre palafitas. Atrás da casa havia um jardim de flores de maracujá. A mãe do Davi estava à nossa espera. Seja bem-vindo, disse ela. Ela levou-me para dentro da casa pequena, mas limpa. O jardim das traseiras estava cheio de flores de maracujá a desabrochar apesar da chuva. Nós cultivamos-las nós mesmos. Vendemos aos turistas e às igrejas, disse ela.
Olhei para o jardim. Não era grande, mas estava bem cuidado. Faz tudo sozinha? Ela sorriu. Os vizinhos ajudam, trocamos trabalho. Um dia eu ajudo-os a plantar milho, no outro eles ajudam-me a tirar as ervas daninhas. Naquela noite, dormi num hotel próximo, a pensar no que tinha visto. Abri o meu portátil com a intenção de escrever a continuação do artigo, mas depois o meu telefone tocou. Era o Davi. Moço, amanhã venha ver o Festival de Iemanjá na nossa comunidade, perto de casa. É muito bonito. Concordei, sem saber que seria um ponto de viragem. No dia seguinte, fui à praia perto da casa do Davi. Havia um festival para Iemanjá com flores e barquinhos de oferendas. As pessoas da comunidade vieram participar, colocando flores em pequenos barcos e lançando-os ao mar. As crianças cantavam canções. O Davi explicou, é para pedir paz e agradecer. Vi velhos e jovens a organizar o festival juntos. Não há muitos turistas. Este festival é para as pessoas da comunidade, moço. Os turistas só vêm alguns, disse o Davi. Olhei à volta. Todos sorriam, ajudando-se uns aos outros sem distinção. De repente, ouvi um altifalante. Convidamos o Sr. Jack Harrington a subir ao palco, por favor. Fiquei chocado. O Davi sorriu. Eu disse ao líder da comunidade que o senhor escreve livros sobre focado. Subi ao palco, confuso. O líder da comunidade deu-me o microfone. Obrigado por ter vindo. Queremos que veja que as nossas tradições são o nosso coração, não apenas algo para vender aos turistas, disse ele. Depois convidou-me, juntamente com Davi, a lançar um barquinho de oferendas. Lancei o barquinho à água, vendo as flores a flutuar. A luz das velas iluminou-me. Senti algo estranho, como se algo estivesse a derreter dentro de mim. Mas depois o meu telefone vibrou. O meu editor estava a ligar. Jack, grande drama. O blogger brasileiro está a acusá-lo de ter feito o rapaz cair. Algumas pessoas estão a ameaçar processar por difamação. O seu artigo está a ser atacado. Olhei para o barquinho a flutuar para longe, com os olhos marejados de lágrimas. O Davi olhou para mim. Moço, o que se passa? Baixei o rosto. O meu artigo causou-te problemas. O Davi sorriu. Não faz mal, moço. As flores flutuam ainda mais bonitas na correnteza. Mas eu sabia que não era o caso. A crise estava a chegar. Eu estava no meio do festival, ainda a segurar o telefone que tremia na minha mão. A voz do meu editor ecoava nos meus ouvidos. Jack, tens de corrigir o artigo imediatamente. Os brasileiros estão a apelar a um boicote ao nosso site. Algumas pessoas enviaram e-mails a ameaçar processar, dizendo que fizeste o rapaz magoar-se e que a família está com problemas. Olhei para o Davi, que sorria ao meu lado. Davi, desculpa. Não pensei que o artigo te fosse prejudicar assim. O Davi abanou a cabeça. Não faz mal, moço. Mais pessoas vieram comprar flores. A minha mãe até ficou feliz, mas eu sabia que não era verdade. Saí do festival. Começou a chuviscar novamente. Apanhei um táxi de volta para o hotel com a cabeça a andar à roda, com a imagem do Davi a cair, a imagem da mãe dele a tossir, a imagem da comunidade a ajudar-se mutuamente. Abri o meu portátil. Os comentários no artigo tinham ultrapassado a marca dos 100 mil. Os brasileiros tinham traduzido o artigo para português e partilhado em grandes grupos. Jornalista australiano difama criança brasileira. Peça desculpa ao Davi imediatamente. Alguns publicaram fotos do joelho esfolado do Davi. Esta é a consequência do seu artigo. Tentei escrever uma correção, mas apaguei a vezes sem conta. Não sabia como escrever a coisa certa. Naquela noite, não dormi. Andei de um lado para o outro no quarto, a olhar para o ramo de flores que o Davi me deu. Ainda estava fresco, as pétalas abertas apesar da umidade. Peguei nele e cheirei o perfume que se espalhava, como se quisesse dizer que ainda havia esperança. Na manhã seguinte, decidi procurar o Davi novamente, mas desta vez para pedir desculpas sinceramente. Comprei frutas e medicamentos para visitar a mãe do Davi. Quando cheguei à casa deles, a mãe do Davi estava a regar as plantas no jardim. O senhor chegou, sorriu ela. O Davi correu para me cumprimentar. Moço, hoje vendi R$400. As pessoas vieram por causa do seu artigo, mas eu vi que o rosto da mãe do Davi parecia cansado. Mãe, o moço veio pedir desculpa, disse o Davi. Curvei a cabeça. Eu errei.
pensei que os brasileiros faziam tudo por dinheiro, mas na verdade, a mãe do Davi sorriu gentilmente. Não faz mal, senhor. Somos gente do campo. Ajudarmos-nos uns aos outros é normal. O seu artigo fez com que mais pessoas vissem as nossas flores. Nós até estamos agradecidos. Ela levou-me para dentro de casa e tirou um álbum de fotografias. Olha aqui. Este é o jardim antes de haver turistas. Nós cultivávamos para oferecer nas igrejas e vender localmente. Mas desde que os turistas começaram a vir, vendemos mais e conseguimos mandar o Davi para a escola. Folhei o álbum. Vi fotos do Davi quando era pequeno no Jardim de Flores, fotos da comunidade a ajudar-se na colheita. Então, por que não me disse que eu estava a entender mal? Perguntei. A mãe do Davi sorriu. Nós dissemos, mas o senhor não ouviu. O Davi mostrou-me o seu telemóvel. Olhe, moço, os irmãos na internet estão a ajudar a angariar dinheiro para o tratamento da minha mãe. Algumas pessoas até enviaram medicamentos. O ecrã estava cheio de mensagens de encorajamento. Força, Davi! As tuas flores são lindas. Nós vamos aí comprar. Os meus olhos encheram-se de lágrimas. A crise que eu pensei ter destruído tudo tinha se transformado em ajuda. E o teu joelho? Perguntei. O Davi sorriu. Já sarou, moço. O vizinho levou-me ao médico de graça. De repente, ouvi um carro a parar em frente à casa. O grupo de jovens de ontem desceu a segurar caixas de medicamentos e comida. Davi, mãe do Davi, olá, disseram eles. Nós somos do grupo de apoio comunitário. Eles pousaram as coisas. Ouvimos na internet que a mãe estava doente, por isso trouxemos o dinheiro que angariamos. A mãe do Davi tinha lágrimas nos olhos. Muito obrigada, meus filhos. Fiquei a observar espantado. Este grupo era uma startup local que usava uma aplicação para ajudar a comunidade. Usamos IA para detectar notícias sobre dificuldades nas redes sociais e depois angariamos fundos, explicou o líder do grupo. O seu artigo ajudou-nos a encontrar este caso mais rapidamente. Fiquei de boca aberta. Como funciona a vossa aplicação? Ele sorriu. Foi desenvolvida por estudantes universitários brasileiros usando dados abertos do governo combinados com redes sociais. O Davi levou-me ao Jardim das Traseiras. Havia um pequeno drone a voar, a verificar as plantas. Os irmãos da startup emprestaram no moço. Ajuda a verificar se as plantas estão doentes. Olhei para o drone a voar sobre o jardim. Ele enviava dados para o tablet do Davi. Vê, moço, esta parte aqui precisa de mais água. Tenho de regar mais. A escola ensina-te estas coisas? Perguntei. O Davi acenou. Sim, temos um projeto com empresas de tecnologia. Nós aprendemos a programar também. Naquela tarde, sentei-me a conversar com o líder da startup chamado Coa. Nós não esperamos apenas pelo governo. A comunidade ajuda-se a si mesma. Desenvolvemos esta aplicação para resolver problemas reais como inundações, epidemias. Ele mostrou-me a aplicação. Tinha um mapa que mostrava os pontos de dificuldade em tempo real. Os turistas também podem ajudar. Algumas pessoas doam através da aplicação. Comecei a perceber. Os brasileiros não esperavam por ajuda, eles criavam-na. Naquela noite, voltei para o hotel e escrevi um novo artigo. Eu estava errado ao ver o Brasil apenas superficialmente. Falei sobre a comunidade, sobre a aplicação, sobre o ramo de flores na minha mesa. Carreguei no botão de enviar. O editor ligou de volta. Jack, desta vez mudaste completamente de tom. Eu respondi, sim, porque eu vi a verdade. Mas o drama ainda não tinha acabado. Novos comentários chegaram. O jornalista mudou de opinião demasiado rápido. De qualquer forma, ele difamou uma criança brasileira. Senti mais pânico do que nunca. A crise não era apenas sobre o artigo, era sobre a minha honra. Naquela noite, o Davi enviou uma mensagem. Moço, amanhã vem haver a minha competição de ciências na escola. Estou a fazer um projeto sobre flores de maracujá. Concordei na esperança de encontrar uma saída. Na manhã do 7º dia, acordei cedo e fui à escola do Davi. Era uma pequena escola pública perto da praia. O edifício era antigo, mas limpo. Os alunos, de uniforme branco e imaculado, estavam alinhados a cantar o hino nacional. Eu observei de fora da vedação. O Davi correu para me cumprimentar. O senhor veio.
hoje vou apresentar o meu projeto. Ele levou-me para uma sala onde as mesas estavam repletas de projetos de ciências. Crianças de 10 anos estavam a explicar os seus trabalhos com confiança. O Davi levou-me à sua mesa. Ele tinha um modelo de uma planta de maracujá feito de plástico reciclado e pequenos sensores. Este é um sistema de rega automático. Usa sensores para verificar a umidade do solo. Se o solo estiver seco, envia um sinal para uma bomba que puxa água de um tanque de reciclagem, explicou ele em inglês claro. Fiquei surpreendido. Fizeste isto sozinho? O Davi acenou. Sim. A professora ensinou-nos a programar num projeto com uma empresa de tecnologia. Eles vêm à escola todos os sábados. Os juízes aproximaram-se para ouvir. Uma menina perguntou ao Davi, e se chover muito? O Davi sorriu. O sensor consegue detectar inundações. Se houver demasiada água, desliga automaticamente a bomba para evitar que as raízes apodreçam. Os juízes acenaram com a cabeça. Uma ideia muito boa, Davi. Pode ser usada num jardim de maracujás real? O Davi sorriu largamente. Olhei à volta da sala. As crianças apresentavam muitos outros projetos. Um robô que recolhia lixo na praia, uma aplicação que alertava para inundações. A escola no Brasil ensina realmente estas coisas? Perguntei a uma professora que estava ao lado. Ela sorriu. Sim, é verdade. Temos parcerias com startups e universidades. As crianças aprendem com problemas reais da comunidade. Após a apresentação, o Davi ganhou o primeiro lugar. Os juízes entregaram-lhe um troféu e uma pequena bolsa de estudos. Este prêmio da empresa de tecnologia ajudará a comprar equipamento para o jardim de maracujás do Davi. O Davi ficou muito feliz. Obrigado, vou usá-lo para desenvolver o jardim para minha mãe. Eu aplaudi, mas por dentro comecei a entrar em pânico ainda mais. Este rapaz era inteligente, criativo, não era a vítima do turismo que eu tinha escrito. Naquela tarde, convidei o Davi e a sua mãe para celebrar num restaurante à beira-mar. O dono de ontem trouxe a comida, servindo-a de graça novamente. Parabéns, Davi, disse ele. A mãe do Davi tinha os olhos marejados. Muito obrigado a todos. Enquanto comíamos, o Davi disse, moço, eu quero que o jardim de maracujá se torne uma quinta inteligente. Usar drones para verificar doenças, usar IA para prever o tempo, para vender as flores online para o mundo inteiro. Fiquei de boca aberta. Tu sabes sobre IA? O Davi sorriu. Eu aprendo no YouTube e com os professores. Há cursos gratuitos do governo. Peguei no meu telemóvel e verifiquei o meu e-mail. O editor enviou uma mensagem. Jack, o drama está a intensificar-se. Os brasileiros estão a apelar ao boicote do artigo antigo. Alguém enviou uma carta a um grande jornal em Sydney a exigir o teu despedimento. O meu rosto ficou pálido. Davi, eu tenho de corrigir tudo. O Davi olhou para mim. Moço, escreva um novo artigo. Conte a verdade. A mãe do Davi acenou. Isso mesmo. A verdade é que as nossas flores de maracujá podem estar na lama, mas nós ainda conseguimos florescer. Naquela noite, voltei para o hotel e sentei-me em frente ao computador. Escrevi um novo artigo, Do Cinismo ao Espanto, como o Brasil reinventou a minha visão. Contei sobre o projeto do Davi, sobre a comunidade, sobre a aplicação de apoio. Carreguei no botão de enviar. Mas depois o meu telefone tocou. Um jornalista brasileiro estava a ligar de Brasília. Senhor Jack, queremos entrevistá-lo sobre o drama. Amanhã pode vir ao nosso estúdio para uma entrevista ao vivo? Concordei, com o coração a bater descontroladamente. Naquela noite, caminhei ao longo da praia a ver as ondas a bater. Tirei o ramo de flores que o Davi me deu e lancei-o à água. Ele flutuou, a balançar entre as ondas fortes, mas não se afundou. Comecei a entender. A flor de maracujá não tem medo da lama. Ela usa a lama como alimento. Mas na manhã seguinte, a crise explodiu. Abri as notícias e vi a manchete. Jornalista australiano difama o Brasil e fere uma criança por causa das multidões de turistas. O artigo continha uma imagem ampliada do joelho esfolado do Davi. Os comentários explodiram a exigir um pedido de desculpas público do jornalista. Entrei em pânico como nunca antes.
A minha honra como jornalista estava a desmoronar-se. Liguei para o Davi. O que devo fazer? O Davi respondeu: moço, venha ao Jardim de Maracujás. Amanhã é dia de colheita da comunidade. Venha ajudar e depois conte a verdade a todos. Concordei, mas o meu coração ainda tremia. A crise estava a atingir o seu auge. Na manhã do meu último dia, acordei com o coração a bater como um tambor de guerra. As notícias sobre o drama ainda estavam na primeira página dos jornais online australianos, com títulos sensacionalistas. Jornalista australiano acusado de difamar o Brasil exige um pedido de desculpas público. Os comentários de brasileiros inundavam a internet. Peça desculpa ao Davi pessoalmente. Não pense que as notícias falsas resolvem tudo. Vesti roupas simples, uma camisa branca e calças de ganga, e apanhei um táxi para o Jardim de Maracujás do Davi. Hoje era o dia da colheita da comunidade. Pessoas da aldeia vieram juntas a segurar cestos e tesouras de podar. Quando cheguei ao jardim, a cena deixou-me atordoado. Mais de 50 pessoas estavam de pé na lama a colher flores de maracujá com perícia. As crianças corriam a entregar cestos, os adultos cantavam canções populares suaves. Este jardim de maracujás não é só nosso, é da comunidade, disse a mãe do Davi, a dar-me as boas-vindas. Venha ajudar, ela deu-me uma tesoura de podar. Tirei os sapatos e entrei na lama. A lama fria agarrou-se aos meus pés, mas as flores de maracujá desabrochavam na superfície da água, o seu perfume a espalhar-se. O Davi estava ao meu lado. Moço, corte mesmo aqui no caule e depois ponha no cesto. Ele demonstrou. Tentei cortar o meu primeiro ramo. As minhas mãos tremiam, mas consegui. O Davi sorriu. Muito bem. As pessoas à volta sorriram para mim. Seja bem-vindo. Eles não sabiam que eu era o jornalista que os difamou. Só sabiam que eu era o tio do Davi. Colhemos flores durante horas. Os cestos encheram-se rapidamente. Hoje vamos vender muito, moço, disse o Davi. Durante uma pausa, as pessoas sentaram-se em círculo a comer pão de queijo. Um vizinho deu-me um copo de caldo de cana. Beba, meu amigo, está calor. Perguntei. Por que é que se ajudam todos assim? O vizinho sorriu. Nós somos uma grande família. Se alguém tem dificuldades, nós ajudamos-nos. Não precisamos de esperar pelo governo. A mãe do Davi acrescentou. Este jardim começou com o meu avô, que o plantou para oferecer nas igrejas. Mas, desde que o turismo chegou, vendemos mais. O dinheiro circula na comunidade, manda as crianças para a escola, constrói uma pequena clínica. De repente, ouvi o som de carros da imprensa chegar. 3 ou 4 jornalistas brasileiros saíram a segurar câmeras e microfones. Senhor Jack Harrington, certo? Viemos entrevistá-lo sobre o drama. Eles perguntaram diretamente: admite que errou ao escrever difamando uma criança brasileira? As pessoas viraram-se para me olhar, eu estava a tremer. A crise tinha atingido o seu ponto culminante. O Davi aproximou-se de mim. Moço, conte a verdade. Respirei fundo e virei-me para a câmara. Eu errei. Vim aqui a pensar que os brasileiros viviam para os turistas. Escrevi um artigo a difamar o Davi e a sua família. Mas a verdade é... Contei sobre o projeto do Davi, sobre a comunidade ajudar-se, sobre a aplicação da startup. Eu vi as crianças brasileiras a criar inovação a partir de problemas reais. Vi as pessoas a ajudar-se sem esperar nada em troca. Eu entendi tudo mal desde o início. O jornalista perguntou, e o que vai fazer? Ajoelhei-me em frente ao Davi e à sua mãe. Peço desculpa, Davi. Peço desculpa, mãe do Davi. Peço desculpa a todos na aldeia. Vou escrever um artigo a corrigir o meu erro e doar o dinheiro que ganhei com o artigo antigo para o Jardim de Maracujás. As pessoas aplaudiram. Não faz mal, meu amigo. Nós perdoamos. O Davi agachou-se e abraçou-me. Fez muito bem, moço, por ter a coragem de admitir o seu erro. A televisão transmitiu ao vivo a cena de eu a ajoelhar-me a pedir desculpa. A imagem espalhou-se pelas redes sociais. Os comentários mudaram instantaneamente. Jornalista corajoso que se atreve a admitir o erro. Nós perdoamos. Obrigado por ver a verdade. O drama acalmou. A comunidade deu-me um grande ramo de flores de maracujá.
Leve isto como recordação, meu amigo. As flores vêm da lama, mas são limpas. Naquela tarde, apanhei um autocarro de volta para o aeroporto para apanhar o meu voo de regresso à Austrália. Escrevi o meu último artigo no avião. A flor de maracujá, a lição de um rapaz brasileiro que me pôs de joelhos. Contei toda a história, terminando com a frase: eu costumava pensar que a grandeza eram os arranha-céus, mas este lugar ensinou-me que está no coração que nasce da lama e floresce. O avião descolou. Olhei para baixo, para a terra do Brasil. O ramo de flores na minha mão ainda cheirava fresco. A crise terminou com um sentimento de gratidão. O avião aterrou no aeroporto de Sydney de manhã. Saí do avião com as pernas cansadas, mas o coração cheio de uma emoção que nunca tinha sentido. A imagem do jardim de flores de maracujá, da comunidade a ajudar-se e do rosto sorridente do Davi, mesmo na lama, ainda estava gravada na minha mente. Abri o meu telemóvel. As mensagens do meu editor chegavam em catadupa. Jack, o novo artigo é uma explosão. As pessoas partilharam-no 1 milhão de vezes. Os comentários mudaram completamente. Algumas pessoas dizem que és um herói por te atreveres a admitir o teu erro. Sorri, mas não por causa das visualizações. Era porque sabia que tinha mudado. Quando cheguei à casa em Melbourne, a minha mulher e a minha filha estavam à minha espera. A minha filha, a Emma, de 12 anos, abraçou-me com força. Pai, eu vi o vídeo de ti a ajoelhares-te a pedir desculpa ao rapaz brasileiro na internet. Tenho tanto orgulho de ti. A minha mulher olhou para mim com surpresa. Jack, tu mudaste. Sentei-me e contei-lhe tudo, desde o trânsito de que me queixava até ao momento em que me ajoelhei perante o Davi. Ela ouviu em silêncio e depois abraçou-me. Encontraste algo maior do que apenas um artigo. No dia seguinte, abri o meu portátil e escrevi um e-mail para o Davi e a sua mãe. Já estou em casa. Obrigado aos dois por me ensinarem uma lição. Obrigado pelo último ramo de flores que ainda está perfumado na minha mesa. O Davi respondeu com uma videochamada. Moço, o jardim de maracujás está a florescer. Com o dinheiro doado do seu artigo, compramos um novo drone. Ele mostrou-me o drone a voar sobre o jardim. Amanhã vou ensinar os meus amigos na escola a usá-lo. Os meus olhos encheram-se de lágrimas. Davi, tu és o meu professor. Naquela tarde, tive uma reunião com o meu editor. Vou escrever uma nova série chamada Milagres Brasileiros, a contar as histórias reais de brasileiros que criam milagres a partir de pequenas coisas. Ele concordou imediatamente. Força, Jack. Esta será a tua obra-prima. Comecei a escrever o primeiro episódio sobre o Davi e as flores de maracujá, mas desta vez não para desmascarar, mas para elogiar. Na semana seguinte, recebi uma carta do Davi pelo correio. Dentro havia sementes de maracujá secas e um bilhete escrito à mão por uma criança. Moço, plante este maracujá em sua casa. Ele vai lembrá-lo de que a grandeza vem da lama, mas ainda pode dar belas flores. Plantei-as num vaso em frente à minha casa. Todas as manhãs regava-as e via-as a germinar. Um mês depois, a primeira flor de maracujá desabrochou em solo australiano. Tirei uma foto e enviei ao Davi. Floresceu, Davi? Ele respondeu, Yay! Flor de maracujá brasileira na Austrália. Sorri e sentei-me para escrever o final da minha série. Às vezes, a grandeza não se mede por edifícios altos ou dinheiro, mas por um coração que se atreve a admitir o erro e a crescer a partir dele. Mudei de carreira de jornalista crítico para um escritor que promove a cultura. Criei uma pequena fundação, angariando dinheiro para enviar crianças australianas ao Brasil para intercâmbios e convidei o Davi para ser orador. O Davi veio com a sua mãe e o seu projeto de maracujá inteligente. Ele apresentou a crianças australianas. A flor de maracujá ensinou-me a não ter medo da lama, porque é fertilizante. A minha filha ficou ao lado do Davi. Pai, eu quero ir para o Brasil com o Davi no próximo ano. Voltei ao Brasil, não como turista, mas como amigo. Fui ao jardim de maracujá, que se tinha expandido. Havia estufas inteligentes, drones a voar para verificar as plantas, uma aplicação de vendas online a enviar flores para todo mundo. O Davi recebeu-me.
de camisa branca. Moço, este jardim tem um novo nome. Jardim de Maracujás Jack, para lhe agradecer. As minhas lágrimas correram. Não é meu, é teu e da comunidade. Naquela noite, sentámo-nos a lançar barquinhos de flores de maracujá no canal. Acendi uma vela e rezei em silêncio. Obrigado por me ensinares a ver a verdade. O Davi sussurrou. Moço, a verdade é que todos têm uma flor de maracujá dentro do coração. Só precisam de ter a coragem de entrar na lama. Voltei para a Austrália com um novo coração. Todos os dias rego a minha flor de maracujá no vaso. Ela floresce sem parar, como um lembrete de que a mudança começa por admitir o erro e elogiar as coisas boas que antes ignorávamos. 2 anos passaram-se rapidamente. Estou sentado no meu escritório em casa, em Melbourne. A janela está aberta, a deixar entrar a brisa fresca do mar. A flor de maracujá no vaso em frente à casa floresce, de um roxo vibrante, o seu perfume a pairar no ar. Abro o meu portátil e escrevo o último capítulo do meu livro, Milagre Brasileiro, da Lama à Flor. O livro é um best-seller em toda a Austrália e já foi traduzido para português. Nele, conto a história do Davi, da comunidade, de me ter ajoelhado a pedir desculpa e da lição que mudou a minha vida. O telefone toca. É uma videochamada do Davi. Moço, entrei na universidade, engenharia agrícola. Ele sorri largamente. O ecrã mostra o jardim de maracujás expandido como fundo, com uma placa a dizer Fazenda Inteligente Jack, a refletir a luz do sol. Isso é fantástico, Davi. Tenho muito orgulho de ti. Respondo. O Davi ri. Obrigado, moço. A sua fundação ajudou muito. Agora a minha quinta exporta maracujás para a Europa. Usamos IA para prever doenças nas plantas, reduzindo o uso de pesticidas em 90%. Olho para o rosto do rapaz que um dia vendeu flores, agora com 14 anos, mais alto, com os olhos a brilhar, cheios de confiança. E a tua mãe? O Davi vira a câmera para sua mãe, que está a regar as plantas. A minha mãe está ótima, moço. Agora ela é a líder do grupo comunitário, a gerir a quinta juntamente com a startup. A mãe do Davi acena. Olá, moço. Obrigada por mudar as nossas vidas. Os meus olhos enchem-se de lágrimas. Não fui eu. Foram vocês que me mudaram. Depois de desligar, vou até ao vaso de flores e toco suavemente numa pétala. Lembro-me do momento de iluminação naquele jardim enlameado. Ajoelhar-me a pedir desculpa não foi apenas para corrigir um erro, mas para abrir o meu coração à verdade. Eu costumava pensar que a grandeza era criticar o mundo de cima, mas na verdade é ter a coragem de se rebaixar para ver as raízes. Naquela tarde, fui à escola da minha filha. Ela estava a organizar um dia cultural. Havia uma banca brasileira que ela e os seus amigos fizeram. A minha filha, vestida com um vestido colorido, juntou as mãos e fez uma vênia. Olá, pai. Ela levou-me a ver a banca. Havia flores de maracujá, de papel que os seus amigos fizeram e uma placa, a lição de Davi. As crianças cantavam uma canção sobre a flor que nasce na lama. Eu fiquei a ouvir, com lágrimas nos olhos. Pai, eu quero ir ao Brasil novamente, ajudar o Davi na quinta, disse a minha filha. Abracei-a. Claro que sim, querida. Naquela noite, recebi um e-mail do Davi com um link para um vídeo. Moço, este é um documentário que eu fiz com os meus amigos da universidade. O vídeo chamava-se A Revolução do Maracujá e contava a história de como a quinta se tornou um modelo de agricultura inteligente, exportando para a África e América do Sul, ajudando os agricultores locais a reduzir custos. Nós até os ensinamos a cultivar maracujás em água salgada, usando tecnologia do Brasil, dizia o Davi no vídeo. Depois de ver, fiquei sentado em silêncio por um momento. Depois, escrevi uma resposta. Davi, tu és a verdade universal que eu procurava. A grandeza vem da partilha, não da posse. Naquela noite, escrevi uma carta ao Davi. Querido Davi, eu costumava pensar que a minha jornada era encontrar as falhas do mundo, mas tu ensinaste-me que é encontrar as coisas boas escondidas. Admitir o erro é o primeiro passo para o crescimento e elogiar é a forma de o espalhar
Vou continuar a cultivar flores de maracujá e a contar a tua história ao mundo. Desliguei o computador e fui até o vaso. A flor de maracujá florescia sob o luar. Juntei as mãos e inclinei-me ligeiramente. Obrigado, flor de maracujá. 3 anos passaram-se rapidamente. Estou no Aeroporto Internacional de Guarulhos mais uma vez, mas desta vez não como turista ou jornalista crítico. Vim como presidente da Fundação Maracujá Global, que criei com o dinheiro do meu livro e de palestras por todo o mundo. A minha filha está ao meu lado com uma pequena mochila, ansiosa por ir ajudar na Quinta de Maracujás do Davi. Pai, estou tão entusiasmada. Finalmente vou conhecer o Davi a sério. O avião aterra. As hospedeiras de bordo sorriem e fazem uma vénia. Bem-vindo de volta. Juntei as mãos e fiz uma vénia de volta. Desta vez, os seus sorrisos não eram uma atuação, mas as boas-vindas a um velho amigo. Viajamos para Salvador. A caminho, o trânsito ainda estava congestionado, mas eu sorri, sem reclamar mais. O trânsito era uma oportunidade para observar a vida à beira da estrada, as bancas de comida, as pessoas a sorrirem e a cumprimentarem-se. Quando chegamos à Quinta de Maracujás, ela tinha mudado imenso. Estufas inteligentes erguiam-se, drones voavam a verificar as plantas, uma aplicação num tablet exibia dados em tempo real. O Davi estava à nossa espera, vestido como um jovem engenheiro de 17 anos, mas parecendo mais maduro do que a sua idade. Olá, moço, bem-vindo à Fazenda Inteligente Maracujá. Ele abraçou-me com força. A minha filha estendeu a mão. Olá, eu sou a Emma. O Davi sorriu. Bem-vinda, Emma. Vieste aqui para me ajudar a trabalhar. A mãe do Davi saiu a segurar um cesto de flores frescas. Chegaste. Come conosco primeiro. Sentámonos juntos na cantina da comunidade. Moqueca, peixe grelhado, tudo delicioso. Comi com vontade. Ainda está tão bom como dantes. A mãe do Davi sorriu. É a receita antiga, mas agora vendemos online para a Austrália também. O Davi acrescentou. Usamos blockchain para verificar a proveniência. Os clientes digitalizam um código QR e sabem que o maracujá veio do nosso jardim, sem pesticidas. Naquela tarde, o Davi levou-me a visitar a quinta. Crianças das escolas próximas estavam a participar num workshop. Hoje estamos a ensinar-lhes a programar uma aplicação para verificar a umidade do solo, explicou o Davi. A minha filha sentou-se ao lado de um rapaz brasileiro a programar juntos. Davi, esta aplicação consegue enviar dados para o drone? O Davi acenou. Sim, o drone rega no sítio certo, reduzindo o consumo de água em 50%. Observei as crianças australianas e brasileiras a rirem e a conversarem em inglês e português. Naquela noite, realizamos a cerimônia de inauguração do Centro de Intercâmbio Lotus, um pequeno edifício que a minha fundação construiu para ser um centro de partilha de conhecimento entre crianças australianas e brasileiras. O líder da comunidade fez o discurso de abertura. Obrigado, Jack, por ver o nosso valor, desde o primeiro ramo de flores até hoje. Subi ao palco, com as mãos a tremer ligeiramente. Eu vim aqui para procurar falhas, mas encontrei um milagre. Ajoelhei-me para pedir desculpa ao Davi e hoje estou aqui de pé para o elogiar a ele e à comunidade. A flor de maracujá ensinou-me que a grandeza vem de ter a coragem de entrar na lama para crescer, não de olhar de cima para baixo. O Davi subiu ao palco a seguir. Moço, eu costumava vender flores de maracujá a R$10 o ramo. Agora a nossa quinta cria empregos para 100 pessoas na comunidade, exportando milhões de ramos todos os anos. Mas mais importante, ensinamos às crianças que os problemas são oportunidades. A flor de maracujá não tem medo da lama, porque sabe que a lama é o seu lar. Todos aplaudiram. A minha filha correu e abraçou o Davi. És incrível, Davi! Naquela noite, lançamos barquinhos de flores de maracujá no canal da comunidade. A luz das velas iluminou-me. Acendi uma vela e rezei em silêncio. Obrigado por me teres mudado de uma pessoa pessimista para alguém que elogia a bondade. O Davi sussurrou. Moço, isto é apenas o começo. Vamos fazer as flores de maracujá florescer em todo o mundo. Voltei para a Austrália com uma mala cheia de sementes de maracujá. Todos os anos, levo crianças australianas para lá. E o Davi vem à Austrália ensinar as crianças a cultivar maracujás no deserto.
O ciclo vicioso da partilha continua. Hoje, sento-me a escrever o final do meu segundo livro, O Legado da Flor de Maracujá. Na minha secretária, há uma flor de maracujá fresca que o Davi enviou por avião. Escrevo a última frase. Às vezes, a grandeza não se mede pelo que possuímos, mas pelo que partilhamos. A flor de maracujá da lama do Brasil floresceu no meu coração e neste mundo para sempre. Desligo o portátil, junto as mãos e inclino-me perante o ramo de flores. Obrigado por me ajudares a ser uma pessoa melhor.